Hoje eu vou falar de um assunto bem interessante que eu gosto muito. Eu vou falar sobre o monoteísmo, sobre a origem do monoteísmo, vou falar sobre o sentido hermenêutico do nome Moisés, vou falar sobre o sentido hermenêutico do nome Deus, Jeová, Adonai, e todas essas questões que eu vou trazer aqui, que eu vou discutir sobre elas, eu vou falar dentro do ponto de vista de um dos meus autores e cientistas favoritos, que é o Sigmund Freud. Olá, muito prazer, meu nome é Orlando, bem-vindos e bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje eu vou falar do livro, a resenha, os comentários, e hoje é sobre o livro do Sigmund Freud. O nome do livro é O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. Freud nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Ele escreveu inúmeros livros, vários livros, e eu espero que nesse canal eu possa falar sobre cada um deles ao longo da minha trajetória aqui nessa plataforma. E o livro que eu escolhi para falar dele é esse livro aqui, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. E esse livro é o último livro da vida do Freud. O Freud publica esse livro na cidade de Amsterdã, onde ele estava exilado, em 1939, e ele falece um ano depois. Quer dizer, ele nem acompanha a controvérsia, a polêmica que esse livro vai causar depois. O cenário onde eu estou gravando esse vídeo aqui é meio que ao ar livre, então é comum que vai haver barulho de pássaros, barulho do vento nas árvores, e pode ser que isso atrapalhe um pouco o vídeo. Mas vamos nos concentrar em cada palavra que eu disse aqui, porque é bem interessante. Embora eu vou falar de forma sucinta e bem resumida, eu quero despertar a curiosidade de vocês para poder ler as obras do Freud e a história das religiões. O Freud, ele foi um grande estudioso das religiões. Ele gostava de estudar as religiões para poder entender o aspecto psíquico, para entender a questão do inconsciente das pessoas. O Freud fundou a clínica psicanalítica dele e ali ele estudava, ele se debruçava sobre vários assuntos, sobre cultura, sobre religião. Aí ele produzia as suas obras, e uma dessas obras foi essa daqui, o Freud e a Religião Monoteísta. A religião era um dos temas pertinentes da vida do Freud. Com a publicação desse livro aqui, o Freud ele não tinha o objetivo, assim como ele fez com os outros livros dele, livros bem elaborados, aqui ele não tinha o objetivo de explicar, de explanar os conceitos da psicanálise, embora ele muito os utiliza aqui para explicar a questão que ele traz. Qual é a questão que o Freud traz aqui nesse livro? Para que entendamos a questão que o Freud traz aqui nesse livro, para entendermos o tema que o Freud traz aqui nesse livro, para podermos entender o que o Freud quer. O que o Freud quer com a publicação desse livro, já que ele não aqui quer explicar os conceitos da psicanálise. Ele quer, na verdade, explicar de uma questão que está acontecendo com ele no momento. Então vamos nos situar aqui no contexto histórico e social em que ele está inserido. Então nós estamos aqui na década de 30. E a década de 30, ali na Alemanha, foi um ano de muita conturbação, porque estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e o Freud foi exilado lá para a cidade de Amsterdã. Ele foi exilado lá para a cidade porque ele era judeu. E os judeus eram um povo alvo principal do Hitler. O Hitler queria capturar essas pessoas, prendê-las e levá-las para o campo de concentração para poder dizimar essas pessoas. Então muitos tinham que se exilar. O Freud foi uma dessas pessoas. E esse momento, esse contexto, ele trouxe para o Freud essa necessidade de publicar e ao mesmo tempo dialogar com outros textos que ele fez sobre religião, sobre Moisés, já que Moisés foi, na verdade, uma figura que muito chamou a atenção dele. E ele então decide publicar, ele decide produzir um livro para poder explicar esse ódio antissemita que percorre os judeus ao longo da história e principalmente ali naquele momento da Segunda Guerra Mundial. Ele começa a estudar os historiadores, o Heródoto e outros mais para poder explicar, para poder tentar trazer esta explanação de onde é que surge esta origem do antissemitismo.
E ao produzir esse livro, anos depois, mesmo que ele não consiga, porque ele morre, ele não consiga ver a polêmica, as controvérsias que esse livro traz às pessoas, muitos autores, muitos cientistas se debruçam de uma maneira inteligente sobre esta obra para poder estudá-la. Então vamos nos situar aqui na história que o Freud coloca, que ele fala sobre Moisés, ele fala sobre o monoteísmo e ele fala sobre Deus. São esses três temas aqui que eu quero trazer de uma forma sucinta para poder mostrar para vocês algumas curiosidades que o Freud coloca aqui sobre essa questão religiosa. Além dessa controvérsia que esse livro traz, nós podemos também ver como uma questão traumática que esse livro coloca. Porque os cristãos, os judeus, eles estão acostumados com aquela história que a Bíblia coloca sobre a origem do monoteísmo, sobre a questão da origem judaica, sobre os hebreus e sobre Moisés. A história que o Freud traz aqui nesse livro, ele de uma certa forma causa esse conflito religioso. Até porque ele é trazido por um ateu. Eu particularmente, na escola, eu já tive acesso a esse conhecimento, só que eu não dava muita atenção. E no momento que eu comecei a ler o livro e fiz algumas pesquisas, li alguns artigos, isso me chamou a atenção, porque, embora eu tenha já me deparado com esse assunto, ele me causou uma certa curiosidade, porque foi, na verdade, uma coisa diferente que me ocorreu. Aí o Freud traz essa história do Egito, onde ele tenta explicar que o Moisés não era hebreu, como a Bíblia coloca, porque a Bíblia coloca o Moisés hebreu, o filho dos hebreus, os hebreus que estavam ali no Egito, escravos do faraó por anos. Aí os hebreus clamam a Deus, aí Deus envia o escolhido, que é o Moisés. Não é assim que a Bíblia coloca? E aí o envio de Moisés se dá da seguinte forma: o faraó ele começa a se preocupar com a multiplicação dos hebreus, dos israelitas. Ele manda que todas as crianças do sexo masculino fossem assassinados. Aí a mãe do Moisés o abandona na cesta e o coloca no rio Nilo, que o leva até a filha do faraó, que o adota. Aí o Freud vem e desmistifica esta história, dizendo que, na verdade, dizendo que o Moisés era um Egito, que ele foi criado no Egito, que foi um general, um governador. E aí, de repente, o Moisés, ele decide, vamos dizer assim, dar um novo significado à religião do Akhenaton. Aí o Freud começa falando sobre o faraó Amenófis, o Amenófis IV. Esse Amenófis, ele fundou no Egito uma religião monoteísta. Os judeus eram politeístas, os judeus acreditavam em vários deuses. Aí esse rei, que depois ele passa a se intitular de Akhenaton, ele cultivava a crença no Deus único, que era, na verdade, o Deus Aton, né? O Deus do Sol, o disco solar. E algumas exigências eram cobradas daqueles que o serviam, como a circuncisão, dentre outras práticas mais, e sobre o lema verdade e justiça. Com o tempo, segundo Freud, o Moisés, ele resgata este monoteísmo e dá a ele um significado. Assim que ele sai do Egito, ele funda essa religião. Moisés, ele é o líder dos judeus, o Moisés é o fundador do monoteísmo, segundo a história aqui. Ele sobe lá no Monte Sinai e traz uma explosão de mandamentos para instituir ali entre aquelas pessoas a ética religiosa. Eles deviam obedecer todos aqueles mandamentos. E essa questão de Moisés receber de Deus lá no Monte Sinai, essas orientações, esses mandamentos e outras coisas mais, por conta dali de como essas coisas se davam, com isso a história fala também a questão de um Deus vulcânico, o Jeová vulcânico. Freud, ele explica que Moisés, na verdade, ele era um egípcio. O nome dele, sobre o nome de Moisés, muitos estudiosos debruçaram para explicar, e por conta dessas muitas informações, informações essas que fazem sentido, o Freud chega à conclusão que, na verdade, o nome Moisés é
o nome egípcio é de origem egípcia, não é de origem hebraica ou de outras civilizações. Na verdade, é um nome egípcio. E se a gente for analisar o nome Moisés, nós vamos ver que, na verdade, Moisés, esse Moisés, é um sufixo de muitos faraós ali do Egito, como Ramsés e outros nomes mais. Tem a questão também do nome Adonai, que é o Deus que os hebreus adoravam, né? Adorai, Atom, que na verdade são nomes, o nome Atom e Adonai são nomes que intercambiam com idiomas antigos. Com isso, o nome Atom se torna Adonai, é o mesmo que Adonai. Então, Freud conclui que o Deus dos hebreus, na verdade, é o Deus do Atom, o Deus Sol. No catolicismo, a gente pode até ver algumas questões sobre a imagem de Jesus fazer alusão ao Sol. Aquela imagem de Jesus em que atrás dele, aqui, tem o Sol. Aí o Freud coloca que é, na verdade, porque Adonai deriva do nome Atom-Nai. Então, Moisés era um seguidor de Atom, o deus Atom. Um outro fato curioso é a questão do Salmo 104. O Salmo 104 é idêntico ao salmo, à oração que os seguidores de Atom faziam a Atom. Ali, quando descreve aquelas criações feitas direcionando ao Sol, o Sol que é a fonte da vida, o Atom que é a fonte da vida. Então, esse salmo, você pesquisa o Salmo 104 com o Salmo 104 lá do Torá de Atom e você vai perceber esta semelhança entre esses dois textos. O Freud traz uma questão explicando sobre o dom de Moisés. O Moisés, aquele que estava no Egito a serviço do faraó, e aquele Moisés quando sai e se torna um aristocrata, o líder dos hebreus. Então são essas as questões que o Freud traz sobre o monoteísmo, Jeová, Atom, Adonai, Moisés. Então esse é basicamente o comentário da obra do Freud, do livro do Sigmund Freud. Aqui tem muitos assuntos interessantes, é um livro fácil de ler e dinâmico, mas esse livro aqui, ele não dispensa pesquisas, leituras de outros textos para poder compreender essa questão, para que a compreensão ela se dá de uma forma mais precisa e detalhista. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe, e eu estarei de volta com um novo vídeo nas próximas semanas, e por isso você deve ativar as notificações.